Boa noite. Meu nome é Paula Peron, eu sou professora da PUC, do curso de Psicologia, e hoje estamos aqui para essa mesa sobre situações extremas. Eu vou contar um pouquinho para vocês como é que a gente veio parar aqui, né? Eu sou assessora da PRO-CRC, que é a nossa Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias. A gente vem coletando, conversando com a comunidade sobre temas emergenciais, emergentes, preocupantes ou que capturam a comunidade da PUC nos seus diversos campi. A gente começou a desenvolver, em função disso, para poder conversar com a comunidade, para dialogar com essas preocupações, uma série de debates. Este aqui é o segundo destes debates, né? A gente teve uma primeira mesa no mês passado, lá no campus Monte Alegre. Teremos outras nos outros campi. O mês que vem, de novo, a gente tem lá na Monte Alegre um evento sobre práticas inclusivas na universidade. E a gente vem tentando, então, conversar, dialogar, trocar com a comunidade da PUC sobre questões que a gente vai percebendo que tocam, preocupam, especialmente os nossos professores, né? Hoje, a gente está aqui para discutir com o Márcio, e eu vou ler o currículo do Márcio aqui para apresentá-lo. É um currículo impressionante, né, Márcio? É da casa, então posso elogiar bastante, né? É o Márcio Gagliato, que é psicólogo e mestre em Psicologia Social pela PUC. Ele é doutor pela Faculdade de Saúde Pública da USP, é premiado em Direitos Humanos pela Universidade de Colômbia, é consultor técnico das Nações Unidas e especialista em emergências para a Unicef e para a Organização Pan-Americana da Saúde. Ele é participante do grupo de referência do Comitê Permanente Interagências em Saúde Mental e Apoio Psicossocial em Emergências Humanitárias. Aqui com a gente também está a professora doutora Márcia Almeida Batista, que é psicodramatista, psicóloga, é nossa professora do curso de Psicologia da PUC e é diretora também da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. Esse evento aqui, pessoal, está sendo transmitido ao vivo pela página oficial da PUC no Facebook. As pessoas que quiserem certificado para o evento, entrem lá na página do Instagram da PRO-CRC, que é #CulturaPuciana, e sigam também, porque lá a gente espalha bastante notícias sobre a programação cultural da universidade e programações acadêmicas com a temática da gestão comunitária. E lá no Stories tem o link para fazer inscrição e depois receber o certificado online. Então, a gente vai fazer um esquema de apresentação, né, Márcio? E depois eu e a Márcia entramos para debater e dialogar com vocês. Obrigada pela presença de todos e espero que seja bastante produtivo, né, Márcio? Vamos lá? Obrigada. Muito obrigado, professora Paula. É um prazer muito grande estar aqui essa noite. Professora Márcia, com quem eu tenho uma estima tão grande, em tantos sentidos, que foi minha professora desde o meu tempo de PUC. Também sou um filho da PUC, o que me deixa com muito orgulho e muita vontade para estar aqui nessa casa. E hoje a minha conversa com vocês, gente, muito boa noite para quem estiver assistindo de longe também, ou quem aí estiver assistindo num outro dia, de repente, porque a Márcia disse que aqui vai ficar para a posteridade, e aí ela falou, toma cuidado com o que você vai falar, viu? Porque vai ficar gravado para sempre. Então, cuidado terei. Gente, a ideia dessa conversa que eu pretendo ter, que eu organizei um pouco com vocês, não é muito longe de ser uma apresentação acadêmica, de ser uma apresentação formal. Por mais que estarmos aí ao redor de uma universidade, eu tenho ultimamente, nos fóruns que não são
profissionalmente que me chamam para falar desse lugar, quando me convidam, de certa forma, para fazer trabalhar um tema que seja fruto de lições aprendidas, eu tenho abandonado cada vez mais as formalidades de estrutura e construído um diálogo, né? E nesse diálogo eu conto muita história, e é o que, de certa maneira, eu pretendo fazer um pouco aqui com vocês. Meu trabalho, eu sou psicólogo, né? A professora Paula já contou, e desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar com organizações humanitárias internacionais, o que, de certa maneira, a gente chama contextos de emergências humanitárias. Então, nos últimos 15 anos, quando eu fui fazer as contas hoje, que foi a primeira vez, o meu primeiro trabalho foi em Timor-Leste, que eu considero aí um trabalho dentro de um contexto humanitário internacional, mas muito longe de ser um contexto humanitário pela primeira vez que eu trabalhei, já faz 15 anos. E esse trabalho que hoje em dia eu faço, profissionalmente, é o meu exercício profissional. Então, eu morei muitos anos fora do Brasil, atuando em contextos de emergências humanitárias, como Líbia, onde eu morei por 2 anos, a faixa de Gaza, durante o último conflito, em 2014, a Síria e outros contextos que eu vou contando para vocês aos poucos. Então, essa é um pouco a minha intenção, de trazer um pouco dessas histórias e, a partir dessas histórias de situações extremas, falar um pouco algumas dessas pérolas preciosas, que, por vezes, elas são difíceis de ouvir e de ver, mas que carregam aí, para mim e para nós, muito sentido também de esperança e empatia. Bom, e aqui eu começo, a melhor forma de fazer isso é trazer um pouco desse contexto, para aproximar vocês um pouco desse contexto de trabalho, que não está aparecendo ali. Porque eu tenho que... Algumas fotos que eu vou passar e que contam um pouco dos lugares por onde eu estive. Aqui essa primeira foto é uma foto de Timor-Leste. Quando eu morei em Timor durante 3 meses, eu era estudante de psicologia. Foi um programa daqueles super raros que a PUC se meteu, em parceria com o Mackenzie e com a Universidade de São Paulo, junto com o governo de Timor-Leste, enviou um grupo de estudantes para lá, que foi um tremendo de um risco. Eu não sei até hoje como que os pais deixaram na época, e também a universidade conseguiu aprovar uma envergadura de um projeto daquele, né, de colocar um grupo de estudantes para lá. Mas foi uma experiência extraordinária, onde praticamente começou essa experiência internacional de trabalho. Essa é uma foto da ilha de Atauro. Eu tirei essa foto no último dia que eu fiquei lá em Timor. E foi uma foto perfeita, no sentido que tinha 2 pescadores cruzando a linha do mar e o sol, no nascer do sol, se alinhou bem no meio deles. É uma pena que não dá para ver a beleza que é essa fotografia. E aí, esse aqui é lá em Timor também, as vestimentas típicas de Timor. Timor, para quem não conhece, para quem não se lembra da história, foi um país que teve várias ocupações. A ocupação da qual se tornou visível o seu conflito no mundo foi a ocupação indonésia, de 1975 até 1999, onde o Sérgio Vieira de Mello foi o primeiro, vamos dizer, representante das Nações Unidas no Timor-Leste durante um período de transição. Ele era como se fosse o presidente da República, o nosso Sérgio Vieira de Mello, diplomata brasileiro que depois ele foi morto no Iraque. E Timor-Leste, essas são vestimentas típicas de festa, mas a realidade do cotidiano de Timor, eu estive lá em 2004, não é tão diferente desses costumes. Nesse contexto, eu fiz um trabalho, na época, mesmo como estudante de psicologia do 4º ano, se não me engano, eu me apresentei ao Ministério da Saúde, me coloquei à disposição para ficar um pouco mais lá, eu acabei ficando um tempinho mais.
eles voltaram, a equipe voltou para o Brasil, fiquei um pouco mais fazendo uma pesquisa sobre saúde mental na ilha de Timor. E lá em Timor, para fazer essa pesquisa sobre saúde mental, a pesquisa foi quase uma bobagem, eu diria, mas a experiência foi muito significativa. Para você conhecer e entender o que significava uma série de terminologias locais sobre o que significaria, como eles representavam, por exemplo, o sofrimento, né? E que nome que se traduzia do português para o tétum um sofrimento intenso. De que maneira aquela população local podia se descrever o que era um sofrimento intenso. E eu lembro que a forma mais próxima que a comunidade conseguiu descrever o que era alguém com um sofrimento muito intenso, isto é, com uma tristeza profunda, era aquele que pensava demais. Quem pensa demais. Essa era a tradução do termo intetum. Aqui no Zimbábue, quando eu trabalhei lá em 2009, eu trabalhei com vítimas de tortura durante 2 anos. E aqui, essa cena é no interior do Zimbábue, lá na região sul do continente africano, acima da África do Sul. Nesses 2 anos que eu morei lá, trabalhando com vítimas de tortura, mas de violência política, então o Estado era muito opressor e ainda é. E essa aqui essa cena, e é só essa foto que eu trago do Zimbábue, é uma cena onde a população está no funeral. O funeral leva dias, 7, 8 dias. As famílias de todas as regiões vão até a sua aldeia de origem para fazer o funeral do ente querido. E nesse funeral, quando eu fui convidado para ir por colegas do trabalho nesse funeral, eu fiquei muito surpreso, pois o funeral havia comida, havia muita dança, havia muita música. Esse aqui é quando eu estive na Sérvia, em 2014, durante a crise de refugiados do Afeganistão, aquela crise de refugiados que foi, de certa forma, nomeada internacionalmente como a crise de refugiados europeia, né, que teve aquele fluxo imenso de refugiados correndo para a Europa. E ali eu fiz uma consultoria de curta duração, onde eu fiquei na entrada e na saída da Sérvia, que era um ponto de entrada e de saída de milhares de imigrantes por dia. Ali, essa é uma foto de uma criança desacompanhada, então havia pelo menos um fluxo de pelo menos 5.000 pessoas passavam por essa estação de trem todos os dias. Havia vários rumores nesse período que eu lá estive, de que havia tráfico humano no caminho, de que havia traficantes de órgãos, então muitos tinham medo, aqueles que vinham por terra, né, e por terra cruzando a pé, relatavam ter encontrado corpos no meio do caminho de órgãos, pessoas com órgãos retirados. E tinha também um rumor de que tinha que chegar logo num país europeu, porque as fronteiras iam se fechar. E tinha cenas nesse sentido, dessa velocidade, desespero para chegar lá, aonde uma mulher grávida teria um filho no meio do caminho e não parava. Ela continuava com o seu recém-nascido no colo. Muitos casos como desse jovem, dessa criança, que se separou das famílias no meio do caminho. E eu lembro de uma cena em particular, e uma história, porque eu conversei com os psicólogos da Sérvia que estavam atendendo as comunidades, essa população, e estava nessa estação de trem na Sérvia, né, exatamente nessa aqui, onde mais de 5, 6 mil pessoas passavam. E ali chega uma pessoa, interrompe a gente na nossa conversa e fala: ajuda, meu marido doente. Era uma senhora da Síria.
e nós vamos para o alojamento, enquanto entre um trem e outro tinha um lugar para eles ficarem, porque era muito frio, menos de zero, menos 10 graus. Então, as organizações humanitárias preparavam esses abrigos temporários quentes. E a gente chega lá e o marido dela está simplesmente dormindo. Bom, automaticamente a psicóloga senta do lado dela e vê que a mulher está muito alterada. E ela começa a contar do desespero que foi o percurso dela até aquele momento e o medo do que ela enfrentaria em diante. A psicóloga, o que ela podia fazer? Ela escutou e ela acolheu. E foi muito impressionante, aqueles breves minutos, de ver um olhar de desespero sendo aos poucos transformado em uma certa tranquilidade e confiança, a partir de uma empatia que se criou naquele momento pela escuta daquela psicóloga. Eu fiquei lá muito pouco tempo, eu estava fazendo o que a gente chama de um Needs Assessment, uma avaliação de necessidades para um programa de uma agência humanitária. Então, o meu papel era muito de circular e de escutar, e não de intervir. E eu lembro, conversando com esse grupo de psicólogos, e perguntando o que é que eles descreviam, como que eles descreviam a intervenção que eles faziam. Porque as intervenções, por vezes, eram 5 minutos. Era o tempo que você tinha num trânsito de uma família, ou de um grupo de pessoas, para falar com você. E me impressionou e me marcou bastante a fala de um dos psicólogos que disse: Márcio, a experiência de percurso dessas pessoas é tão desumanizadora, é tão desumana, que o que a gente faz é poder oferecer um momento humanizante de escuta e de acolhimento e de cuidado naquilo que a gente pode. Aqui é um outro país, é o Quênia, quem é uma foto muito conhecida dessas vestimentas típicas, os maçais. Né? É um outro lugar que eu trabalhei no centro-leste africano, e nessa tribo de maçais ele tinha 4 esposas. Ele não sabia dizer quantos anos elas tinham, e nem elas sabiam também identificar. O tempo era diferente. O tempo não era cronológico, era um tempo lógico. E ali, num lugar bastante remoto, onde a mulher é responsável por construir a casa, trazer a água e fazer a comida, e o marido ele é responsável pelo gado. E o gado, literalmente, você tem um hábito de quanto mais vacas você tem ali, mais status social essas pessoas possuem, essas famílias possuem. E era um hábito muito comum por nós internacionais eu escutar as pessoas comentando que nos casamentos os homens compravam as mulheres com vacas e bois. E eu virei para ele, depois de um certo tempo de intimidade, e perguntei: ele explicando o sentido ancestral da presença do gado nas famílias, e ele sim falando que no casamento é tradição uma família juntar o seu gado e dar para uma outra família, supostamente em troca do casamento. Aí eu falei: então você compra as pessoas com gado, as esposas com gado? Ele falou: não, vocês não conseguem entender. Uma vida não se compra. O que a gente tem aqui é uma experiência comunitária diferente, ampla. Tanto é que os tios, os parentes, eles são mobilizados e convocados naquele momento a fazer parte daquela nova aliança familiar. E ali do lado, no Quênia, foi um outro trabalho que eu fiz em 2014, não, 2009, em Ruanda.
E o trabalho que eu fiz foi... Me ligaram, eu lembro, eu morava no Quênia, e falaram, Márcio, vem fazer um trabalho aqui sobre o trauma do genocídio em Ruanda. Aí eu pensei, o genocídio aconteceu em 94, 2009, 15 anos depois. O que é esse pedido, né? E eu fui para lá e, no caminho, estando em Ruanda, o pessoal do escritório insistiu para me levar nos lugares do genocídio, de 15 anos atrás. O que não é comum, né? Normalmente, os expatriados vão nesses lugares, seja por uma curiosidade pessoal, seja por um desejo de entender localmente o que é aquela realidade. E ali foi diferente. Eles falaram, você tem que ver. Não basta eles falarem, você tem que ver. E passei um dia, Ruanda é muito pequeno, em um dia, 2 dias você conhece o país inteiro, me levaram aos sites do genocídio. E os sites do genocídio, eu não sei se alguém aqui já esteve no Memorial do Genocídio em Nova York não, em Washington, ou em outros memoriais de genocídio. E é muito desenhado, é muito preparado, né? Tem toda uma mensagem junto com aquilo a ser dado. E, para minha surpresa, os memoriais do genocídio em Ruanda, com exceção daquele que fica na capital, em Kigali, ele é nada mais, nada menos do que o site do genocídio do jeito que ficou, do jeito que foi. Essa é uma igreja onde as pessoas correram para dentro da igreja, os Tutsis correram para dentro da igreja para se proteger. Os Hutus, as milícias Hutus chegaram, cercaram a igreja e começaram a soltar várias bombas e tiros, e morreu todo mundo que está lá dentro. E o que eles fizeram? Preservaram dentro da igreja as roupas de todas as vítimas e os ossos das vítimas também. E esse altar, por exemplo, é o altar dentro da igreja. Essas manchas são todas manchas de sangue que ficaram. E eu lembro, ainda ali, quando foram falar sobre Tutsis e Hutus, e eu tinha acabado de chegar, ainda muito jovem, e talvez muito pouco cuidadoso ainda naquela altura, perguntava nos primeiros dias de chegada, não no ambiente do trabalho, mas fora, como é que era hoje a consequência do genocídio. 15 anos depois, parece que é uma pergunta já com uma certa distância segura. E fora dos ambientes públicos, vamos dizer, eles diziam, não há nenhuma diferença entre Hutus e Tutsis, não existe mais Hutus e Tutsis, somos todos ruandeses. E depois eu fui entender que é proibido falar de Tutsis e Hutus em Ruanda, né? É o que depois um jornalista da Folha de São Paulo escreveu, que eu me correspondia com ele na época, ele escreveu um artigo chamado O Perdão por Decreto. Não se pode falar mais desse genocídio, por decreto. Só que interessante que, quando eu comecei a minha intervenção, no primeiro dia, quando fecharam a porta, depois de que me disseram, você tem que ver, a pessoa começou a falar baixinho, por mais que não tivesse ninguém muito próximo para escutar aquilo, mesmo que se ela falasse normal. E ela começa a dizer, aqui dentro desse escritório, nós temos um grave problema entre as nossas etnias Hutus e Tutsis. É uma ferida aberta. E eu lembro de uma intervenção que eu fiz junto com uma psicóloga americana. Foi muito interessante, né? A abordagem foi, como é que se aborda um trauma desse tamanho, onde metade de uma população são os perpetrators, né? Vamos dizer assim, os responsáveis, os que saíram para matar, como tem livros que descrevem exatamente essa experiência, e a outra metade, né, que são vítimas. E a intervenção foi muito interessante, porque o convite daquele diálogo, numa roda de conversa, onde você não sabe quem é quem, você de fora não sabe quem é quem, mas ele de dentro sabe exatamente quem é quem, a pergunta foi sobre de que maneira, qual é o nosso sofrimento em relação à violência que aconteceu? Qual é o sofrimento de cada um? E é interessante, porque chamou a atenção ali um ponto de diálogo que foi possível. Alguém dizendo do seu sofrimento a partir do lugar de que alguém que perdeu um ente querido, por exemplo,
E uma outra pessoa dizendo o sofrimento a partir do lugar onde o pai dela está preso desde então e vai ficar por muito tempo por aquilo que ele fez e que ele também sofre. Aqui na Líbia, uma das experiências mais intensas da minha vida e extraordinárias, eu estive lá assim que o Gaddafi caiu pelas Nações Unidas, então eu fui diretor de um programa por uma agência da ONU para atenção psicossocial. E aqui é a cidade de Misrata. Depois que Gaddafi caiu, a população pegou todos os tanques que foram do Gaddafi, né, do exército gaddafiano, e colocou na entrada da cidade. Então tem ali uns 300, 400 metros de tanque, um próximo do outro, como essa foto, na hora que você vai chegando na cidade. Essa foi uma das fotos que eu mais gosto. Quem já viu alguma palestra minha já viu essa foto várias vezes. Esse é meu colega Khaled, ele é o meu amigo. Ele foi o meu braço direito na época. E essas são as vestimentas típicas. No primeiro dia de trabalho, ele perguntou para mim, ele quis me mostrar a cidade, a terra dele, me colocou no carro, começou a rodear a cidade, mostrando os lugares. E eu tinha chegado como um grande chefe. Eu era diretor de um programa de um orçamento significativo, onde eu tinha 8 expatriados sob minha responsabilidade e cerca de 60 nacionais sob a minha responsabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pergunta dele foi muito, o que eu chamo tricky. Como é que eu estou? Tricky. Muito, foi quase um truque. Não intencional, mas foi perigosa. Ele virou e perguntou, depois de muita conversa, qual é a sua religião? Isso na Líbia. Aí, como bom psicólogo, a gente nunca responde a pergunta, né? A gente responde uma pergunta com outra pergunta. E eu perguntei para ele de volta, falei assim, mas o que são as outras religiões para você? E ele começou a conversar, e conversamos por muitas horas, até o que eu falei para ele o que era, qual era a minha religião. E eu perguntei, isso é um problema para você? Aí ele virou e falou assim, não, essa religião não tem problema, mas se fosse aquela outra, ele falou o nome da outra, eu ia ter que te matar. Tem uma outra história que eu falo com muito carinho. Eu sorrio, mas talvez seja um sorriso muito deslocado do sentido dele. E depois eu conto um pouco desse deslocamento, nesse tipo de trabalho que acontece. E não pensem que isso aqui é só ficar contação de história, não. Eu vou chegar num lugar, já, do que traz um pouco mais para o nosso contexto. Eu estava na Itália, fazendo um curso de saúde mental e atenção psicossocial. Eu trouxe ele também nesse curso. Tinha lá uns 30 pessoas ao redor do mundo inteiro. E de repente, durante o curso, que de certa forma a gente fala de abordagens muito humanizantes, humanizadoras, e com bases em direitos, né, nesse sentido, muito um discurso peace building, vamos dizer assim. E ele vira e fala, eu começo a ver que ele está assistindo um vídeo e sorrindo, e dando risada. Eu paro para ver o vídeo que ele está sorrindo, ele me chama e fala, Márcio, vem cá, aponta o computador dele, mostra alguém atirando em cima de um tanque com uma AK-47, atirando com muito orgulho depois que o Gaddafi foi morto. Aí eu falei, que você está mostrando isso para mim? Ele falou assim, não, olha direito. Aí eu olhei em cima do tanque, era ele, em cima do tanque dando tiros de alegria e de festa, dentro de um contexto daquele curso. Ele era outro que me salvou de várias armadilhas, em vários contextos. Depois, e eu falo que algumas dessas histórias são um pouco deslocadas. Eu lembro uma vez, eu estava com um consultor da Holanda e uma outra italiana, e a gente estava passeando em Trípoli, perto da praia, dentro do compound das Nações Unidas, e eu explicando para eles o trabalho que eu esperava deles,
naquelas semanas que eles estariam lá, e, de repente, um rocket, né, um míssil, passa em cima da gente e cai. Eu olho para onde que ia cair aquele míssil e cai dentro da água, uns 150 metros da gente. Você vê aquela torre de água subindo do mar. Eu viro para aquela experiência e falo assim, era só um míssil. Eu volto para os meus consultores e continuo conversando com eles. Então, olha, o projeto, tal, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eles dois completamente parados, o que era de se esperar. À noite só, que eu fui pensar um pouco sobre aquilo, eu falei, gente do céu, né, como que eu já naturalizava aquele ambiente. E, de fato, tem uma coisa aí que é difícil de explicar. Estando nos contextos, você faz parte daquele contexto. E eu vou trazer daqui a pouco na faixa de Gaza, quando eu trabalhei lá. Eu não sei se vocês se lembram, nos últimos bombardeios, depois de um certo tempo, tinha lá famílias que celebravam casamento durante a guerra. Parece inconcebível, né, e muito contraditório. Isso aqui é a casa do Gaddafi. Havia um dizer popular, assim, ninguém, e eu aprendi isso com os líbios depois de 2 anos, ninguém conseguia pegar o Gaddafi. Diziam todas as histórias que vocês pudessem imaginar. Tinha uma história de que ele entrava em qualquer lugar, e tem vídeos, que ele pega um lenço, faz assim no ar, está no YouTube isso. Alguma coisa acontece, ele guarda, e depois daquilo ele fica ou ele sai. E teve vários atentados, de acordo com a versão líbia, de que, quando era para pegar, ele não tinha como escapar, de alguma forma, aquilo acontecia, ele percebia um senso e ia embora. Ninguém pegou o Gaddafi. Até que alguém disse que o muro da residência do Gaddafi era um muro enfeitiçado. Está vendo esse muro? Era um muro enfeitiçado. E aí a população arrebentou os muros, porque ninguém conseguia pegar o Gaddafi. Acredite se puder, no dia seguinte, pegaram o Gaddafi. Vai falar para o líbio que essa história não era de verdade. Durante um tempo que eu fiquei lá, isso é na Líbia também, uma intervenção que eu achei muito interessante, me ensinou bastante, como psicólogo na época, porque muita gente associa demais com trauma de guerra, transtorno do estresse pós-traumático, o trauma, né? E esquecemos de algumas coisas muito elementares. E eu fui aprendendo nessa carreira internacional, como psicólogo em contextos de crises extremas, alguns elementos muito fundamentais. Até mesmo que o menos é mais, aparentemente, né? O menos. Essa é uma intervenção que, sabe o que foi? Foi fazer um dia de festa recreacional num bairro chamado Absulim, em Trípoli, durante um novo levante de guerra que estava acontecendo. Então, tinha caças passando pela cidade, muito próximo para amedrontar a população, e é um barulho ensurdecedor. A gente decidiu fazer aquilo. Briguei muito com Genebra na época, porque eu falei que a gente tinha que fazer. E foi muito interessante, porque a gente achava que talvez não vinha ninguém, surgiu centenas de crianças no bairro, e um lugar, assim, centros comunitários, para nós aqui, a gente associa rapidamente. Nesses contextos, não existia centro comunitário. E foi um dos primeiros projetos, foi o primeiro projeto de criar um centro comunitário. Veio massivamente crianças e que brincaram, e que pularam, e que tiveram um dia recreacional. Bom, mas o que foi a sua aprendizagem? Minha aprendizagem foi a seguinte: tinha um senhor que estava lá atrás, o tempo todo sentado assim, com a mão, braço cruzado, um senhor assim, que nem o Khaled, tá? Barbudo, tal, sentado, olhando assim, com a testa franzida, e olhando todo mundo. Aí, de repente, ele levanta e vai embora. A hora que ele tenta ir embora, uma pessoa da equipe nossa vai lá e para ele e fala assim: mas por que o senhor vai embora? O senhor está bem? Está à vontade aqui? Aí ele vira e fala assim: não,
eu vim aqui para ver se era seguro. Agora eu vou voltar para minha casa e trazer minha família de volta. Depois que a família veio e brincou o dia inteiro, esse senhor, de novo, aborda uma pessoa da equipe e fala, olha, eu quero agradecer demais vocês. Por quê? Porque minha filha, de novo, estava tendo o que ela teve na época dos conflitos maiores aqui em Trípoli, chorando à noite, não querendo dormir com a gente, tendo enurese noturna, tendo medo o tempo todo. Então, eu ver essa criança sendo criança, para nós foi extraordinário. Parece uma bobagem, mas é muito comum os pais levarem uma criança nesse estado para um centro médico, e nesse centro médico ela ser medicalizada. Deixa eu ver aqui só o tempo para... Essa aqui é uma foto da Síria, que... Eu vou adiantar um pouquinho mais aqui, pessoal. Eu acho que tem uma história aqui que é importante. Essa aqui é um grupo lá na Líbia, de Tawargas. Os Tawargas foram... Durante a guerra, o Gaddafi utilizou de milícias de Tawarga para lutar contra o povo líbio, e pagou eles. Então, eles eram mercenários. E são histórias horrorosas, né? Guerra é sempre histórias horrorosas. Quando eles perderam a guerra, toda a comunidade, tinha uma cidade só de Tawarga, a cidade virou uma cidade fantasma. Eles ficaram refugiados por todo o redor do país, fugiram. Então, eles eram lá, a discriminação social era enorme contra essa população. E o sofrimento, né, como consequência. Mulheres, crianças. Nessa mesma intervenção, a gente trouxe essa família, se aproximou, que elas estavam em um campo de refugiados, a gente aproximou essa família desse centro nosso e trouxe, pode ver, mulheres e crianças, né? Uma da equipe nossa, eu não sabia. A gente contratou ela, era de Trípoli, mas, na verdade, ela era de Misrata. Misrata foi a cidade que foi mais afetada pelos Tawargas. E aí ela conta um dia, fala, Márcio, eu tenho que contar uma história, e ela resolve compartilhar, dizendo, olha, eu sou de Trípoli, moro aqui, mas a minha origem, a minha família é de Misrata. Então, quando eu tive uma criança que veio brincar conosco aqui, e ela falou que ela é de Misrata, eu tive uma... Ela sentiu muito mal naquele momento, mas aí ela pensou, essa criança não tem culpa de nada. E para ela foi um momento que ela chamou de divisor de águas, na forma de olhar aquele ódio entre dois povos. E aqui eu encerro um pouco as histórias para trazer sobre a faixa de Gaza. Essa foi uma curiosa história. Eu cheguei na faixa de Gaza, contratei duas assistentes diretas, e uma delas me mostra uma foto e fala assim, olha, um jornalista brasileiro me trouxe essa foto. Na verdade, um jornalista brasileiro pediu essa foto para mim, para publicar no jornal, e saiu na capa do jornal Correio Brasiliense. E foi a filha dela que desenhou essa foto. A filha dela tinha 12 anos na época, é a pomba da paz, machucada. Atrás não dá para ver direito, talvez, nessa foto, mas é a cidade em chamas, e a única coisa que está de pé é uma mesquita. Essa é uma criança de mais ou menos uns 8 anos de idade, desenhou essa imagem, essa foto que você vê, né, um carro de ambulância da Cruz Vermelha, e pessoas da Cruz Vermelha socorrendo outras. E aqui, gente, os voluntários da Cruz Vermelha socorrendo pessoas. E aí a pergunta, né, quem cuida dos que cuidam? Quando eu cheguei na faixa de Gaza, normalmente você chega nesses contextos e tem um certo projeto pronto a ser feito, a ser implementado,
quando a emergência ela já tem um certo tempo. Quando a emergência ela é aguda, não. Você chega lá e faz aquilo que você pode, por onde você pode. Normalmente, as agências elas fazem sempre os mesmos grupos-alvos. Crianças, famílias, escola, hospitais. E eu cheguei, como na minha organização, nesse trabalho eu estava com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, eu decidi, tive um período ali que eu poderia olhar para onde a gente iria atuar, e, de repente, eu fui fazer entrevistas com esses grupos de socorristas em 2, 3 dias, e também com os médicos e enfermeiros de sala de emergência de hospitais. E descobri que ali era um lugar que ninguém estava trabalhando. E, para minha surpresa, depois de fiquei acho que uns 8 meses na faixa de Gaza fazendo esse trabalho, e depois eu saí, esse trabalho continua até hoje na faixa de Gaza, depois de 4 anos, aí continua, e se expandiram, fizeram uma coisa super bacana, a organização comprou esse projeto e continuou. O projeto chama Helping the Helpers, ajudando os ajudadores, né? E quando eu cheguei tem 2 histórias, né? Aí, uma semana antes, mais ou menos, no máximo 10 dias antes, eu vi na televisão, tem essa cena que eu saio do banheiro, que tinha acabado de tomar banho, eu passo em frente da TV, a hora que eu olho na TV tem uma cena de um pai desesperado com uma criança no colo morta da faixa de Gaza, chorando e gritando palavras que eu não entendia. A minha reação para aquilo, a hora que eu olhei na TV, imediatamente foi: coitado do psicólogo que vai para lá. E, sem a menor possibilidade, eu tinha acabado de voltar da Líbia, depois de 2 anos, completamente exausto. E no dia seguinte eu recebo um e-mail a Cruz Vermelha Internacional me chamando para ir para lá, e eu que vou para lá. E na hora que eu estou conversando com essas equipes e perguntando para eles, né, um pouco sobre esse trabalho, como é que vocês estão, vocês que cuidam tanto dos outros aqui, estão na linha de frente, arriscam suas vidas. Durante as conversas, e foi uma conversa obviamente intensa, eu começo a perceber que, durante a conversa, eu estou bem, né? Eu estou escutando aquilo como sempre escutei, mas algo havia de diferente. Durante a conversa, meus olhos começaram a lacrimejar. E aquilo era típico, e era um lacrimejar estranho, porque eu não estava emocionado. Eu não estava... Claro, você está mobilizado, você não é uma pedra de gelo escutando tudo aquilo. Mas a mobilização, havia alguma coisa que se separou ali, ou escapou. Ali, naquele momento, eu vi que eu lacrimejava junto com eles, mas eu não sentia a emoção daquele momento. Aquilo me preocupou demais. E ali um projeto se começou com eles, e um projeto que foi muito bonito, muito interessante. Chamar e convidar, tive vários trabalhos com os socorristas, com os médicos cirurgiões, que era uma outra escala de intervenção. E era muito comum, e também, de certa forma, impressionante, quando a gente trabalha com cuidadores e pergunta sobre como eles estão, escutar a seguinte frase: olha, é a primeira vez, eu trabalho aqui com isso há 10 anos, ou 20 anos, a minha vida inteira eu trabalho com isso, e é a primeira vez que alguém me pergunta como é que eu estou. Ou ainda, se permitirem perguntar para sair do lugar de cuidador, para convidar a ficar no lugar de quem precisa de cuidados, ou que pode ser cuidado. Ou se questionar como é que vai o meu próprio cuidado.
Então, claro, estou fazendo aqui já uma ponte, que é um pouco dessa conversa, que eu quero, talvez, aí, convidar vocês a pensar, e a gente pensar junto nesse diálogo, porque é um tema que, obviamente, minha vida profissional ela é profundamente atravessada por esses cenários, ainda continuo. Faz pouco tempo, eu vim da Ásia, e esse é meu novo trabalho, digamos assim, e eu vou voltar para lá daqui umas 2 semanas, e ali o tema desse trabalho hoje você tem um grupo de retornados do Estado Islâmico para os seus países de origem. Quem está retornando são mulheres e crianças. Quando mulheres vêm, porque muitas vezes elas ficam também presas na Turquia, na Síria e no Iraque. Aí só voltam as crianças. Então, eu estou fazendo um trabalho desse retorno, né, de como preparar as comunidades, os governos, o sistema para receber, né? Crianças que, por sua vez, foram crianças soldadas, né? E o Estado Islâmico teve disso sistematicamente, tem vídeos na internet onde eles defendem essa atrocidade. Então, assim, pensar... primeiro, o lugar desse trabalho, e o lugar do trabalho de cuidador na economia psíquica de uma pessoa, naquilo que a implica, e convidar a, de fato, pensar sobre isso. E isso não é comum, não é do dia a dia, principalmente para tarefas que, de certa forma, são daqueles que são convidados a serem, de alguma forma, cuidador. E não precisa ser necessariamente um cuidador tão bem nomeado como um psicólogo, como um psiquiatra, como um médico, como um socorrista, mas talvez as várias funções e papéis sociais que exercemos no dia a dia, por que não um professor, né, certamente, né? Então, assim, e isso tem sido um tema de debate e de reflexão urgente, necessária, e que tem sido desenvolvida ao redor do mundo. Tem grupos de trabalho sobre isso, sobre qual é a responsabilidade, de quem é a responsabilidade sobre o bem-estar profissional de alguém. E aí você tem algumas coisas, alguns excessos nessas conversas, por exemplo, de uma tendência das instituições de se desresponsabilizarem e trazer toda uma tecnologia de autocuidado para a responsabilidade do indivíduo, então se desresponsabiliza. Ou o oposto disso, a responsabilidade nunca está no indivíduo, está sempre na instituição. De qualquer forma, é um tema que pode e deve ser tematizado de maneira concreta. E tematizado de maneira sistemática. Como cuidamos de um ambiente de convivência numa universidade, de quem é a responsabilidade desse bem-estar? E é uma pergunta, claro, não tem uma resposta pronta, mas tematizando isso, é possível ver muitos ambientes onde o tema de cuidado ele é seriamente considerado. Como é que cuidamos nesse sentido uns dos outros? E quais são as estratégias que podem ser implementadas naquele ambiente? E, claro, que evitando aquele lugar de convidar as pessoas a discutirem a questão do cuidado, sem correr o risco de deixar essas pessoas, né, essa discussão para quem for ocupar o lugar de ser cuidado como um lugar de fragilidade, porque aí ninguém vai querer ocupar aquele lugar. Uma das coisas mais óbvias, mas ao mesmo tempo mais difíceis, nesse trabalho que eu exerço ao redor do mundo,
é quando você chega com um cap, com um chapéu de psicólogo, e ninguém quer conversar com você. Porque se conversar com você já é um lugar que se desempodera, né, de fragilidade, e ocupar aquele lugar ninguém quer ocupar. Então, as estratégias precisam ser muito outras para ter acesso, a começar por aí. Até mesmo na Líbia, que não tem psicólogo no país, psiquiatra tinha 2 e 3 no país inteiro, então sabe lá que psiquiatria também era essa. E quando eu expliquei o projeto, eles achavam que era um sanatório. Não, não é um sanatório, porque tinha um hospital psiquiátrico lá. Não tem nada a ver com aquilo, que ninguém vai e ninguém leva. Por que será? Né? A família, quando tem um caso de sofrimento intenso na família, psicótico ou dissociativo, leva para qualquer lugar, menos para o hospital psiquiátrico, por causa do estigma. Aí, depois, na hora que eu explico o conceito do projeto, que a intervenção ali está muito relacionada na promoção do bem-estar comunitário e individual, e não no tratamento de doença, eles deram um nome, a comunidade deu um nome para o projeto, chama Multakana. Aí eu perguntei, mas o que significa Multakana no árabe líbio, né, que é diferente é mais próximo do árabe clássico? Ele falou assim, o lugar de reunião de todos. Olha que interessante, que o próprio nome que eles deram. Então, o centro psicossocial da Líbia era o lugar de encontro de todos. Qual é o lugar de encontro de todos que uma instituição pode favorecer nesse sentido? E aí tem várias estratégias. As organizações internacionais, pelos níveis de estresse que talvez não sejam diferentes de empresas, né, de delivery, né, de coisas que têm que ser entregues, prazos, projetos, fundraising, etc. Foi interessante ver que 2 organizações pelas quais eu passei nesses anos todos colocaram na avaliação semestral, anual daquela pessoa, não só a performance, mas era o quanto aquela pessoa contribuía para um ambiente conducive, harmonioso, de certa forma. Não como um objetivo de avaliação, necessariamente, mas como objetivo de estimular um diálogo. Bom, eu não faria daquela forma, mas eu tenho que reconhecer que, dentro daquele ambiente, tematizar isso de certa maneira, dizer que tem um comprometimento institucional, permitir um espaço de diálogo que não seja caças bruxas, dentro de um processo administrativo, não era qualquer. É muito comum, gente, assim, eu fugi o meu pensamento agora há pouco, agora lembrei de volta. É muito comum a gente, assim, essa perspectiva de trabalho humanitário ser muito erotizada pelo heróico, o que é um equívoco absurdo. É um equívoco colossal, mas acontece, né? Assim, porque tem aí um ar que chama, parece, por esse lugar, e é um equívoco enorme. Mas o que era muito interessante, e isso não são todas as pessoas que sabem e surpreende quando a gente fala isso nos ambientes, eu trabalhei com essa função de escutar trabalhadores humanitários linha de frente. Quando eu estava no centro-leste da África, essa era a minha função. Então, eu não atendia a população, eu atendia os que cuidavam da população. Quando eu fechava a porta, é muito comum, as pessoas que estão fazendo pesquisa me abordam e me perguntam sobre isso, né? Qual que é a consequência do trauma lá de fora na sua vida pessoal? E sabe o que eu mais escutava na sala de escuta? Era sobre a doença institucional, a forma como essas pessoas eram tratadas institucionalmente por seus colegas de trabalho ou pela sua política institucional. E não pela atrocidade que, de certa forma, elas eram, né, obrigadas a testemunhar. E até mesmo aquelas coisas difíceis eram, para muitas, um estímulo de trabalho, uma motivação de trabalho. E aquilo foi uma sacada que não foi qualquer escutar aquilo, até mesmo porque eu lembro de 2 trabalhos, um deles, o maior inferno que eu podia ter no meu dia a dia de trabalho era a instituição, era lidar com Genebra, era lidar com a papelada, não tinha nada. A parte mais prazerosa e gostosa do trabalho era ir a campo e trabalhar com a população.
Então, essas aprendizagens são muito importantes quando a gente pensa num ambiente de trabalho que pode e precisa ser acolhedor nesse sentido. E, para finalizar, gente, e aqui eu podia, né, assim, hoje em dia se tem ferramentas, instrumentos de falar sobre staff bem-estar das equipes de trabalho, dos voluntários. A gente está tematizado isso de certa forma. Claro que isso é um tema que eu trago de situações extremas, mas que tem muito a ver, certamente, com o cotidiano das profissões que nós estamos envolvidos, na PUC de São Paulo, com certeza. E tem essa coisa do significado que é dado para um trabalho, né? E eu lembro de uma história, não fui eu que vivi, foi uma professora que me contou no tempo de universidade, e eu nunca esqueci essa história, que ela fez uma visita em Cuba e perguntou, a história era mais ou menos assim, perguntou para um motorista o que era o trabalho dele, e a resposta desse motorista foi: eu trabalho com educação. Eu levo e trago as crianças da escola para casa, da casa para a escola. E a resposta dele foi: eu trabalho com educação. O significado desse trabalho tem a ver, certamente, com... O sentido desse trabalho tem certamente a ver com o empenho e com o que como lidamos com aquele trabalho. Se ele é uma... Então, como é que também é produzir esse tipo de diálogo onde os ambientes de trabalho não sejam instrumentalizadores das pessoas, mas, pelo contrário, sejam, nesse sentido, personalizadores, né? E uma última reflexão, assim, que ela é um pouco... Eu já vi isso escrito em artigos acadêmicos, complexos, mas ele tem uma coisa tão simples de ser entendida, talvez, né? E diante dessas atrocidades que o mundo passa, de pensar que, por vezes, de fato, as pessoas não escolheram aquilo que aconteceram na vida delas. Mas tem uma pergunta que implica, que é: o que fazemos com aquilo que a vida nos trouxe? Nossa, né, dá para responder essa pergunta? Até chegar lá, claro, não é um passe de mágica, né? E, nesse sentido, é potente a vida. É da onde se tira água de pedra, e de histórias e mais histórias, e que é possível. Tem muita coisa para entender do porquê para alguns e não para outros, e das várias complexidades. Mas você trabalhar, por exemplo, agora que eu estou implicado nesse projeto com crianças soldados do Estado Islâmico. Ninguém sabe, não existe literatura, é um tema que está começando. Muitos países, surpreendentemente, alguns muito ricos, decidiram tirar a cidadania daquelas pessoas que saíram dos seus países para lutar a favor do Estado Islâmico. Enquanto hoje você tem os países em desenvolvimento com uma atitude contrária, de acolher e de pensar também, e enfrentar a pergunta: o que tipo de sociedade que produzimos que fez com que essas pessoas decidiram ir lutar na Síria por o califado? E aí eu fui pesquisar e vi que na Serra Leoa, em vários países, aquilo que foi documentado como história de reabilitação de crianças soldados, primeiro, que era possível, e que não havia reabilitação sem reintegração. Na sociedade. E, nesse sentido, implica a sociedade também. E não um tratamento para aquela pessoa que está voltando.
A sociedade também precisa ser trabalhada naquele sentido. Bom, gente, então aqui eu encerro essa parte de diálogo, que eu falei muito mais do que esperado, e abro aí, se tiverem algum questionamento, alguma contribuição. Bom, eu desci até aqui embaixo, porque se alguém quiser fazer alguma pergunta, como a gente está sendo televisionado, precisa do microfone. Algum de vocês gostaria de fazer alguma pergunta para o Márcio? Boa noite, Márcio. Parabéns pela tua história de vida. Enfim, o leque de possibilidades de reflexão que você trouxe são enormes. Mas eu vou ficar com a última parte, quando você falou a questão do trabalho, né? Na nossa sociedade brasileira, eu tenho a percepção, às vezes, que a gente classifica de trabalhos mais dignos e menos dignos, de uma maneira equivocada. Recentemente, alguém público desclassificou o enfermeiro, como se médico fosse algo mais que enfermeiro. E você trouxe um dado importante, que eu queria evoluir a reflexão, né, que é o trabalho como uma necessidade da sociedade, ou seja, o quanto é importante aquele trabalho para a sociedade, num contexto geral, né, como contexto de Cuba, né, quer dizer, né, a questão dele não era de transporte, mas era de educação. A questão do lixeiro não é de lixo, é de saúde. Como é que você enxerga isso na sociedade brasileira, né? Esse tipo de coisa que a gente tem e essa experiência que você trouxe? Márcio, você quer ir respondendo? A gente junta algumas e depois você responde. Pode, tanto faz. Bom, tem alguém que quer fazer uma pergunta? Boa noite. Eu achei muito interessante quando você fala da questão do cuidador, né, no sentido de o quanto ele se sente, às vezes, solitário nesta função, porque ele acaba se preocupando muito mais com o cuidado em si do que com a necessidade que ele tem também de ser contemplado naquilo que ele passa enquanto ele exerce aquela tarefa ou aquela ação que ele está desenvolvendo. E o que eu queria saber, assim, nestes relatos e na experiência que você tem, o quanto você apreendeu de solidão e de sensação de sofrimento solitário dessas pessoas? Mais alguém? Vai lá, Marci. Sobre a primeira pergunta, assim, eu me lembrei eu tenho uma amiga muito querida que também trabalha nesse campo humanitário, médica brasileira, pediatra, e a gente se conheceu trabalhando numa comunidade chamada Mauro, onde ela era médica da família ali naquela comunidade, e era uma comunidade também atravessada por muita violência cotidiana, por mais que estivesse num grande centro de São Paulo e no meio desse centro. E uma vez fomos no hospital juntos visitar uma terceira colega e eu vi no estacionamento, talvez tenha até uma razão de ser, mas a conversa serviu. Estava lá, né, estacionamento para médicos e funcionários. Aí eu virei para ela e falei, mas o médico não é um funcionário? Então, assim, a nossa sociedade ela é atravessada. E, né, isso é realmente uma produção cada vez maior, inclusive, cada vez mais desagregar a profissão com o seu sentido, né? E a universidade, eu acho que é o lugar de um dos lugares de maior responsabilidade para, de certa forma, produzir um contradiscurso nesse sentido, né? De ser um lugar de resistência.
que também eu não sei onde o quanto disso é possível, né? Eu lembro, também acaba tendo suas próprias diferenças e disputas e hierarquias nesse sentido, tá? Mas, de novo, eu acho que esse lugar da empatia, né, e criar esses ambientes nesse sentido, aonde, de certa forma, não reforça esse discurso, ou se questiona, pelo menos, o lugar institucionalizado de discursos hierárquicos, qualificadores nesse sentido, o que eu acho, sinceramente, perigoso. Por mais que também reconheço que é dado, é fato, isso existe em todos os lugares. Não vi nenhum lugar que é diferente disso, né? Sobre a questão do cuidador e o quanto isso acaba sendo solitário, é interessante esse trabalho. Eu lembrei também, quando eu estava no 5º ano da faculdade, dos meus estágios foi numa UBS, Unidade Básica de Saúde, e foi trabalhar com enfermeiros e a equipe dos médicos Programa de Saúde da Família, do Programa de Saúde da Família, e era isso, era um encontro semanal com a equipe de Programa da Saúde da Família, perguntando para ele como é que eles estavam, como é que aquilo impactava eles. Todo mundo vinha, só o médico que não, porque também de novo, médico não é funcionário, né? Então, e foi um trabalho muito rico e único também. Foi piloto, eles elogiaram muito no final do semestre aquele trabalho, que não se repetiu, né, mas que foi disso, de convidar eles a ficar no lugar, de se perguntar de que maneira aquele trabalho os implicava, né, e como eles respondiam nesse sentido. Na faixa de Gaza, eu fiz um workshop com cirurgiões palestinos, e são pessoas muito difíceis de conseguir colocar numa sala e ter um diálogo que, de certa forma, os convida os implica, né? Convida eles a refletir a partir desse lugar deles não só como super-heróis, mas também como um super-herói que também sente, né? E então conseguir um espaço dentro de um workshop de cirurgias de alta complexidade, de um dia inteiro, eu consegui uma janela de 1h30, 2 horas de conversa com eles, depois de muita negociação com Genebra, enfim. E eu fiz o mito do Quiron, né? Quem conhece o mito do Quiron, eu trabalhei com eles a partir desse mito, que é o do cuidador ferido. O mito do cuidador ferido, que Jung trabalhou esse arquétipo do cuidador ferido. Quiron, como um semideus, ele era metade homem, metade deus. Então, ele leva uma flechada de Medusa, e a flechada de Medusa era uma flechada mortífera, venenosa. Só que, como ele era Deus, ele não podia morrer. Mas, como ele era homem, ele sentiu aquele sofrimento e tinha uma dor para sempre e muito profunda, muito dolorosa. Então, Quiron ele passa uma jornada na vida para descobrir a própria cura, e nessa jornada de descobrir a própria cura, ele descobre não a própria cura, mas a cura de muitas outras doenças e de muitos outros males. E naquela hora que você conta uma história dessa, ele fala, quase que tira o véu ali de uma vez, e qual é a cura que você procura de si próprio, no cuidar da dor dos outros. Que dor você cuida em si ao cuidar da dor dos outros. E ali você abre um caminho de diálogo. É claro, né, assim, não é uma metodologia de reunião de departamento da faculdade, mas é um caminho que certamente e de certa forma tem uma preocupação significativa de eu vi por vezes pessoas que pulam de missão em missão, e eu comecei a registrar os jargões, tem essa palavra, né? Jargão em português, né? Comum no sistema humanitário, né? Então, por exemplo, eles chamam os cowboys humanitários, né? Que são aqueles cowboys mesmo,
super machos que vão de emergência em emergência salvar, e aí ficam quase que tarados pela emergência. Qual que é a próxima emergência? E vai... E é muito comum esse jargão. Sei lá, vai, olha lá, esse é cowboy, o estilo cowboy humanitário, né? E é isso. Eu acho que o nosso trabalho não deixa de ser, por vezes, o trabalho que nós escolhemos não deixa de ser, por vezes, também uma história de vida, de uma escolha que nos implica profundamente na sua riqueza, que é uma riqueza por seus desafios e mazelas, e por sua beleza, de elaboração, de busca e de procura, né? Então, tem um pouco disso na função do cuidador, que também vamos dizer assim, é um ótimo esconderijo, né, de si mesmo, cuidar da dor dos outros, né? Ninguém te toca porque você é aquele que sabe. Então, você está sempre no lugar daquele que sabe e não daquele que não sabe. Então, é muito interessante isso, né? Agora, também é fato, que eu contei aquela história, né, para vocês aqui, sobre aquela lágrima que saiu na faixa de Gaza, né? Que depois daquilo, eu decidi mudar um estilo de vida, eu deixei de morar fora, decidi morar no Brasil, voltar para o Brasil, e repensar. Então, eu continuo nesse trabalho, viajo muito, mas eu moro hoje no Brasil. Então, foi também um momento de se pensar e se questionar nesse sentido, né? E, normalmente, isso vem na hora que as coisas escapam, né? Como escapou naquele momento. Tem mais gente? Tá. Márcio, obrigado pela sua... trazer a sua experiência para a gente, né? Eu sou professor aqui da PUC, lá da Faculdade de Ciências Sociais, né, da Geografia, e assim, você traz uma porção de coisas aqui para a gente pensar, né? Eu acho que tem duas coisas que eu queria dialogar contigo. Uma que tem a ver um pouco com essa história que você está falando agora das escolhas, né? A gente escolhe as coisas e, enfim, a gente se depara com o mundo aí. E uma das coisas que a gente está vivendo hoje na PUC, que envolve essa história nossa, de docentes, né, com uma condição que a própria universidade está colocando hoje, é o fim da carreira, né? Ou seja, a gente está discutindo um pouco essa história do que fazer agora com o fim das nossas carreiras, né? E uma das questões que eu acho que é mais difícil, colocada pela sociedade, né, porque o problema não é da PUC, né, o problema é da nossa sociedade, né, é que nos coloca numa condição de profissionais, né? Nós somos porque somos profissionais, né? Então, eu sou médico ou sou enfermeiro, né? Eu sou docente, né? Sou professor, eu sou motorista, né? Ou seja, inclusive em Portugal era interessante porque a carteira de identidade antes da União Europeia vinha com a identificação da profissão da pessoa, né? Então não era doutor qualquer, era arquiteto, né? Qualquer. Ou seja, a gente tem essa história de sermos porque somos profissionais. Aí a gente deixar de ser profissional é um problema, né? Porque, afinal de contas, a gente vai deixar de ser, né? Então, como é que a gente se reinventa? É um pouco isso, né? Então, essa história das nossas escolhas é a nossa reinvenção, né? E uma outra coisa que eu acho importante, que você está falando, nós estamos falando aí de situações de risco extremo, não é? Mas a gente tem o risco cotidiano, né? A gente tem uma história do cotidiano, da nossa vida cotidiana, que envolve um pouco a condição de uma certa condição de risco. Eu estou falando das populações que vivem mais em condição de vulnerabilidade ou de risco, aonde a condição profissional também é uma condição, de certa forma, de segurança ou de potencialização de risco. Ou seja, eu estou falando no momento em que a gente tem uma desregulamentação profunda do emprego e da condição dessa caracterização dessa identidade através de uma certa condição do emprego, né? Ou seja, as populações hoje mais vulneráveis, elas estão crescentemente mais vulneráveis, inclusive porque não tem mais essa condição do emprego. Ou uma carteira de profissional assinada, alguma vinculação de emprego. Inclusive, assim,
mais radicalmente falando, das populações mais vulneráveis. Mas os nossos filhos, por exemplo, né, eu tenho 2 filhos que eles são profissionais e nenhum deles tem uma condição de vínculo empregatício. Eles têm que montar a pequena empresa deles e se virar, né? Então, é um pouco para a gente dialogar nessas 2 condições, na nossa reinvenção enquanto profissionais, né, no futuro do desemprego, ou melhor, do que nós vamos fazer, e essa condição da vulnerabilidade por conta do desemprego mesmo. Tá? Tem que pensar. Gostei da colocação do se reinventa. Eu acho que a gente não entra em conflito só com relação a essa questão do se reinventar profissionalmente. Mas acho que como é que a gente se reinventa como amigo, que cuida e precisa ser cuidado também. Como é que a gente se reinventa como filho que cuida e também precisa ser cuidado, como mãe que cuida e precisa ser cuidado. Porque são momentos e fases e conflitos, né, que nós enfrentamos e nós não temos um psicólogo o tempo inteiro para nos orientar. Como é que a gente sai dessa situação? Porque são situações realmente muito conflituosas. Como é que a gente se reinventa depois de um trauma praticamente que não tem condição da gente esquecer, né? Então, como é que a gente se reinventa como amigo, como estudante, inclusive, né? Depois de ter passado por um conflito? Como é que a gente procura ajuda, né? Mas, assim, é possível procurar essa ajuda? Quando ela deve ser realmente procurada? Obrigada, Márcio, inclusive, e parabéns, inclusive, pela sua trajetória. Eu vou só continuar aqui, pegar aqui essas, depois eu passo para mais uma rodada. Acho que tem muita coisa em comum aí nessas perguntas. Quando eu cheguei na Líbia, parece que eu falo dessas histórias extremas, mas assim, a minha vida de trabalho era tão voltada nesse contexto, mas eu acho que faz muito link com o nosso cotidiano e das coisas que a gente passa mesmo. Eu tinha acabado de chegar e a gente tinha que escolher um lugar para ser o centro comunitário, né, esse Multakana. E eu nunca tive uma atitude de trazer uma coisa pronta, porque eu sempre achei que trazer coisa pronta é falcatrua, né? Não funciona, não fica, não vinga. Então, eu escolho sempre, quando dá, a via mais longa, que é de construir junto com as pessoas, de trazer esse tipo de questionamento. Por exemplo, como é que a gente se reinventa? Tem aí um monte de pacote. Estamos numa era de pacote de respostas, né? Então, você dá um Google, tem lá já sobre esse tema de... tem manuais mesmo, diante de uma crise institucional muito grande, de uma experiência de violência dentro de uma instituição, suicídio dentro da instituição, ou temas relativos, tem lá na internet mesmo, se você acha pacotes nesse sentido, manuais de como lidar com isso, né? O caminho mais difícil, mas ao mesmo tempo é difícil, mas ao mesmo tempo é possível, é isso, tematizar isso também, né? Não funciona tanto perdão como decreto ou esquecimento por decreto. E eu trago de novo essa experiência da Líbia porque tinha uma parte da comunidade, onde a gente construiu o nosso centro, que queria destruir a prisão de Abu Salim. A prisão de Abu Salim era uma prisão política usada pelo governo de Gaddafi, onde são as histórias de terror que a gente pode imaginar do que é um opositor que passou sua vida inteira em cárcere. E depois que ele caiu, a população queria destruir a prisão como um todo, numa ideia de apagar de sua memória. E era interessante que havia, ao mesmo tempo, ali uma voz dentro da própria comunidade dizendo que não adiantava, porque uma memória não se apaga. E tem até mesmo essa história, essa coisa sedutora de se apagar uma memória, ou fingindo que ela não aconteceu, ou tem até técnicas que uma colega de profissão contou, de algumas pesquisas, de apagar a memória.
literalmente, métodos para apagar uma memória. Eu acho que não existe isso, né? E aí a própria comunidade lá tentando responder, dizendo que a gente tinha que utilizar aquele espaço para ressignificar aquela memória. Muito mais difícil, né? Eu lembro esse centro que a gente escolheu, porque era nesse bairro. Eu perguntei o que era aquele centro antes. E eles responderam que aquele centro era um centro de uma espécie de... um centro de inteligência secreto, usado por Gaddafi, onde era lugar de tortura. A comunidade, ou os colegas de trabalho, pelo menos naquela época, os chefes de aldeias, né, você tinha todo um ritual hierárquico dentro daquela comunidade, escolheu aquele centro comunitário como lugar para essa montacana. E eu morri de medo, né, na época, começando o projeto como um todo, daquilo não dar certo. E tinha uma vez, que centro era esse? Era um centro comunitário, então as pessoas iam lá, faziam atividades sociais, jogava bola, tinha ping-pong, tinha essas atividades culturais, tinha esporte, né, tinha arte, cultura naquele lugar. E tinha uma vez um senhor que estava jogando ping-pong lá nesse centro comunitário e virou para mim e falou: "Está vendo aquela parede ali?" Apontou para o lugar do centro. Eu falei: "Sim, o que tem?" Eu fui pendurado naquele lugar e quase enforcado, e ali eu fui torturado, e ele estava usando aquele mesmo lugar, de certa forma, para brincar de ping-pong e ressignificar aquele espaço. É difícil saber o quanto que eles reinventaram daquele lugar, o quanto foi ressignificado daquele lugar. Bom, aquele senhor foi capaz de estar lá e contar, e testemunhar isso para nós, de estar naquele espaço. Então, de fato, não existe um perdão por decreto, um esquecimento por decreto. Quando uma coisa muito difícil acontece, ela é necessária ser tematizada assim, né? E não existe uma fórmula pronta para trazer aquilo e ter já um destino definido, né? Por exemplo, é a elaboração. Esse encontro é para a elaboração daquela certa experiência. Essa elaboração, ela é um caminho, e o próprio caminho pode mostrar. É uma coisa que eu sempre também tento trabalhar em situações extremas. Aquela experiência que eu contei para vocês não foi de fuga, quando eu falei que eu olhei para a TV e falei: coitado de quem vai para lá. Porque ninguém sabe. Quando eu vou são apresentadas essas situações extremas, eu não sei qual que é a saída daquilo. O que eu entendo é que, dentro de um processo, primeiro, que é coletivo, nunca é meu, com uma série de instrumentos, de certa forma, de princípios, de trabalho, de conhecimento, se chega num lugar, aquelas ferramentas sendo colocadas e dando um próximo passo, eu sei qual vai ser o passo seguinte. Talvez aquele próximo passo me mostre qual pode ser o passo seguinte para aquilo. Mas é uma ilusão achar que se tem um caminho claro e percorrido, assim, qual seguir. Eu nunca vi isso funcionar, né? Então, e é um pouco disso, né? Assim, essa questão de que nem todo mundo vai para um psicólogo, e nem deve ir. Me perdoem os psicólogos da sala. O que a gente tem trabalhado ao redor do mundo é tirar do braço, assim, tirar do colo do psicólogo esse lugar de escuta e responsabilizar de volta a própria comunidade, as próprias relações sociais. Então, por exemplo, tem algumas iniciativas nesse sentido. Escutar. Para você ter uma escuta qualificada, você precisa mesmo ser um psicólogo? Claro, uma escuta qualificada dentro de um set clínico é alguém que foi treinado para isso. Mas uma escuta dentro das várias que eu contei aqui nessas histórias, esses lugares não tem psicólogo formado, não tem uma psicologia como profissão. Malemar tem psiquiatra. Se fosse depender de psicólogo para trazer uma experiência de atenção psicológica para esses lugares, estaria danado, né? Então, de volta a isso. Por exemplo, como se cria... e tem aí, nesse sentido, possíveis instrumentos muito bem divulgados de ambientes de profissionais onde convida as pessoas a se implicarem. Eu tenho aquela história, eu sou muito, né, a profissão do psicólogo é muito chamada nisso, né, que eu chamo a metáfora da sala do psicólogo.
Você tem um lugar caindo aos pedaços e chama o psicólogo para ir lá resolver. E a metáfora da sala do psicólogo. E o psicólogo, se ele atende aquele lugar, da metáfora da sala do psicólogo, ele está fazendo um dano para aquele lugar, ou contribuindo para aquele vício, enquanto que, na verdade, a melhor atitude dele seria de abrir aquela sala e falar: somos todos nós aqui responsáveis por esse questionamento e por esse lugar de cuidado. E não eu, no lugar do psicólogo, nessa metáfora da sala do psicólogo. E isso é uma das que eu acho uma das partes mais bonitas da abordagem que a gente utiliza hoje internacionalmente, de saúde mental e apoio psicossocial, porque é aquela que a gente fala que essa é uma abordagem transversal. O professor é responsável por aquela intervenção. Você pode equipar, por exemplo, tem tido hoje já pesquisas, artigos publicados nesse sentido de English as a Second Language, uma segunda língua, e o papel do profissional que está ensinando uma segunda língua como uma tremenda de uma possível intervenção do ponto de vista de bem-estar para refugiados, imigrantes. Isto é, não é a língua, né? A língua ela traz tanta coisa, não precisamos trazer ali um profissional super elaborado, mas equipar aquele profissional para entender que, através daquela sua profissão, ele também tem um impacto significativo no bem-estar da população. Eu lembro quando uma das primeiras experiências minhas aqui em São Paulo, nessa área, foi na casa do migrante latino-americano, e era um grupo de estagiários, psicólogos, era um bando de psicólogos. Chegava lá e a gente, claro, fez um trabalho muito bonito, foi um trabalho muito bom. E eu tenho uma história que tinha um africano que virava para mim e falava assim, né? Por que vocês, brasileiros, comem arroz e feijão todo santo dia? Eu fiquei surpreso, porque eu nunca parei para pensar que, de fato, por que a gente come arroz e feijão todo dia como tradição? Pelo menos eu do interior lá, era muito isso. Minha mãe dava arroz, feijão e bife, arroz, feijão e ovo, e arroz, feijão e alguma coisa. Essa é a nossa comida. Aí eu fui para a África, e quando eu morei lá, tem uma coisa que é um fubá de milho branco, chama sadza, e é todo dia, café da manhã, almoço e janta, eles comem sadza com alguma coisa. E a minha resposta de volta lá era: por que vocês comem sadza todo santo dia? E aí eu parei para pensar, falei, poxa, olha que interessante, porque a gente fez isso em outros lugares, mas teria sido se naquela época eu tivesse pensado fora da cabeça da sala do psicólogo. Se eu tivesse conversado com as cozinheiras da casa, as implicado no sentido de pensar, vamos aqui uma vez por semana, você tem 30 nacionalidades nesse espaço, convida uma vez por semana alguém que se voluntarizar a trazer a comida do seu país naquele dia. E vocês ajudam essa pessoa a cozinhar. Olha que bacana, né? Então, olha que diferença, e que outro lugar a gente chamaria essas pessoas a se socializarem, a contarem de si, a contarem do lugar que vem, através de uma atividade como essa. Desculpa, vocês não tiram o microfone da minha mão, dá nisso. Vai terminar? Dá tempo? Alô? Tá? Márcio, daria para a gente conversar muito, né? Tem tantos desdobramentos do que você está dizendo, mas eu fiquei aqui pensando nessa nossa tentativa de pensar e praticar a universidade como um lugar da diversidade, a universidade como, achei bonita essa expressão do lugar de encontro, né? Esse encontro de todos, um lugar onde a gente possa ter cuidado ético na convivência com toda essa diversidade. E eu acho que, de certa forma, você já respondeu, mas estou interessada em unir elementos aí a partir da noção de empatia, né? Na psicanálise, a gente estuda a noção de empatia, ela parece simples, né? Parece uma ideia simples, ser empático, mas eu queria que você contasse um pouco mais, como você acha que a gente facilita, promove, cuida da empatia num ambiente como o da universidade. Ela também queria fazer uma pergunta? Tem alguém mais que quer fazer uma pergunta da plateia?
Só você que está com o microfone quer falar ou só está segurando? Não, não. Vai lá. Queria perguntar. Pergunta. Pode? Márcio, parabéns pela explanação. Eu queria voltar um pouquinho lá na parte de Serra Leoa, quando você falou das crianças soldados. Praticamente 99% dessas crianças acabam tendo um trauma gigante e que praticamente não conseguem se recuperar mais. O que se faz com essa população toda? Talvez a gente consiga unir um pouco da conversa aqui, da pergunta sobre empatia e trauma. No setor que eu trabalho internacionalmente, se criou aí, nos últimos anos, uma caça às bruxas com o termo trauma. Porque o trauma começou a se tornar uma rotulação para toda experiência, toda e qualquer experiência de adversidade ou de sofrimento. E acabou sendo colocado muito como a caixa do traumatizado, né? Então, o olhar sobre as vítimas de guerra, olhar sobre as pessoas que viveram uma experiência profunda de adversidade, que é assim que, de certa forma, a gente tem nomeado essa experiência, de certa maneira, ela era colocada muito dentro da caixa do trauma, do traumatizado, daquele que desenvolve até um trauma clínico, como um transtorno do estresse pós-traumático. E tanto é que, com frequência, quando se vê alguma reportagem dizendo sobre essas experiências traumáticas profundas, logo em seguida está lá o transtorno do estresse pós-traumático, o enquadramento disso. O que, de certa forma, é uma corrente que existe, mas, ao mesmo tempo, ela reduz tanto a experiência toda aquela experiência se reduz, o trauma utilizado dessa maneira. Então, teve até um pouco de um preconceito grande ao utilizar, nesse campo, o termo trauma. Ele foi muito combatido, né? Hoje em dia, o que eu acho que foi injusto e foi um exagero, porque, junto com isso, o trauma, dentro do ponto de vista clínico do qual eu me formei, ele é tão mais amplo, ele é tão mais... ele possui uma área ali tão profunda a ser discutida, e nada de reducionista nesse sentido, mas, do ponto de vista internacional, eu entendi e acolhi esse lugar perigoso do qual o trauma percorre, né? É interessante isso, essa sua reação. Há poucos meses que eu estava na Ásia, e fazendo um treino, uma capacitação, um espaço ali de preparação para uns 40 profissionais, assistentes sociais, psicólogos, para receber justamente essas crianças, esses adolescentes e algumas de suas mães que retornaram da Síria e que estavam lá, lutaram, de certa forma, estava do outro lado, do lado do Estado Islâmico, né? E uma das pessoas falou exatamente essa pergunta: essas essas crianças estão profundamente traumatizadas, e não tem mais esperança para elas. E ali eu mudei muito. Aquela fala foi uma mudança de horizonte para mim, porque aquilo demonstrou toda uma perspectiva que era necessário começar por ali para trabalhar, né? A partir desse lugar que eles enxergavam, que eles viam, que eles olhavam nessa realidade, trazendo um pouco desses dados, né? Então, olha só que interessante. Sim, existem testemunhos, está documentado que, em outros lugares, em outros contextos, não sobre esse ainda, né, é uma expectativa, uma esperança que temos de que isso possa acontecer, né? Mas está documentado que, sim, a reintegração dessas crianças soldados aconteceu e foi possível. E quando se olha que a
o restabelecimento dessas crianças só foi possível porque elas foram reintegradas na sociedade. Então, tem ali uma dimensão que não era de olhar, e ainda acho, e essa é a minha aposta também para essa situação dessas crianças agora, que se olhar para essas crianças e adolescentes a partir do lugar de que elas precisam de tratamento, tem ali uma dimensão que eu acho que não pode ser olhada apenas por essa perspectiva. É importante olhar dentro de uma perspectiva que eu chamaria de uma empatia nesse sentido, mas uma empatia da comunidade e da família, porque chamo de reabilitação dessas crianças, né? A reabilitação não vai acontecer sem uma reintegração, ou se acontecer, vai ser muito mais difícil. Se uma criança ela volta para uma família que a discrimina, ou para uma escola que a também discrimina, por uma sociedade que olha com prejuízo. E foi interessante porque tem ali um dizer popular de preconceito e estigma ao redor dessas histórias, dizendo, essas mães, se elas foram, elas são responsáveis, elas merecem o que elas estão passando. E tem um documentário que foi feito e produzido nessa região centro-oeste da Ásia, que é muito interessante esse projeto, que conta o itinerário dessas famílias desde antes delas saírem para o Estado Islâmico e retornarem. E tem sido eu apresentei esse vídeo, Not in Our Name, é o nome disso, está no YouTube, vale super a pena ver, tem subtítulos, ele é na língua do sudoeste asiático, mas ele tem subtitles legenda em inglês, e que faz um questionamento muito grande, que essa escolha não era uma escolha simples. É como se fosse um preto e no branco, mas que traz toda uma dimensão social, econômica, anterior, e que demonstra isso pelas narrativas das famílias e das mães, e que fez e que as pessoas pensarem isso de um outro lugar. Uma outra coisa para falar um pouco dessa empatia, eu fiz um exercício que a própria Márcia me ajudou, que era um roleplay do retorno dessas famílias com essas pessoas. Foi tão extraordinário, foi tão intenso. E daquela semana, muitos disseram que, naquele momento, a hora que eles se colocaram dentro de uma semana de diálogo nesse sentido, e se colocaram em papéis que eles nunca, que saíram do seu próprio papel de cuidador, mas foram experimentar aquilo de certa forma, foi tão poderoso para eles, no sentido de abrir os olhos, sobre essa função da comunidade como uma possibilidade de reabilitação, porque gerou uma enorme empatia. No fundo, a empatia tem um poder muito grande de cura. Né? Ela tem um poder muito grande de cura. E, enfim, aqui daria muito pano para manga para continuar um pouco dessas reflexões e outras histórias que me vêm à mente para responder. Eu respondo perguntas com histórias, né? Vocês notaram isso, né? E tem sido um hábito recente. É interessante, eu estou com a sua pergunta na cabeça, que eu não sei se que eu acho que eu não respondi quando a gente fala dessa precarização do trabalho, nas relações sociais, como é que nos reinventamos, porque nós temos uma profunda identificação do nosso ser com aquilo que nós atuamos profissionalmente, como é que é essa mudança preparada. Gente, isso é para todas as coisas, né? Por um lado, tem uma sociedade que é do ter, se não temos, não somos. Então, quando somos o que somos, tem essa questão da identidade que é colocado, e que se atualiza de várias formas. E, de fato, vivemos uma precarização do trabalho
e das relações sociais. Mas, de novo, uma forma até mesmo de resistir nesse sentido é do fortalecimento um dos melhores mecanismos protetivos, né, protective factors, em termos de quando fazemos uma avaliação do impacto daquele desastre, daquela emergência sobre aquela família, sobre aquela sociedade, é de pensar quais são os fatores protetivos ou protetores. E um dos fatores protetores que é avaliado dentro desse processo é das relações sociais, seja da família, seja do indivíduo, quanto da própria comunidade. Marcito, acho que a gente vai terminar, porque já está no horário e muitos dos alunos têm que ir para as suas classes. A gente quer agradecer muito a presença do Márcio. Eu tenho um caso de paixão com ele, assim, eu adoro ouvir o Márcio, porque eu aprendo muito cada vez que escuto com ele, e ouço, e teria milhões de perguntas, milhões de questionamentos, sobre empatia, sobre a dor, mas acho que uma das coisas que mais me marca, que eu gostaria de retomar, porque acho que é importante para a nossa comunidade, é a importância de falar sobre aquilo que vivemos, sobre o que nos dói, sobre aquilo que para nós é traumático ou dolorido ou feliz. Tem um momento de rir e tem um momento de chorar. Tem que ter um momento de poder chorar e compartilhar. Acho que às vezes a gente pensa que porque é muito dolorido, melhor é não falar. E o Márcio deu vários exemplos de como essa escuta da dor foi transformadora. A gente tem feito esse trabalho, porque eu me considero parte do trabalho da parceira profunda da ProCRC. Então, eu queria agradecer a Paula, que tem uma grande parte desse trabalho de organização e de pensar toda essa história. Agradecer a professora Sandra, a professora Paula do PAC, a professora Rosane, a professora Aparecido, que nos ajudaram a organizar e a estar aqui. Relembrar que a gente, dentro da universidade, tem se preocupado com as nossas questões e que queremos abrir cada vez mais espaços para falar do que nos dói, do que nos machuca, fazer os nossos pontos de encontro, né? Mais uma vez, obrigada, Márcio. Beijo para você. Até mais.